Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódios 6 e 7, que foram muito legais. O episódio 6 foi um pouquinho mais de respiro, mais ou menos, mas foi um episódio de respiro, porque no final aí a coisa deu uma virada de um jeito que, meu pai do amado. E o episódio 7, meu amigo, eu creio que foi o episódio que eu vou definir como um episódio de explodir cabeça, porque a minha explodiu. A de vocês eu tenho certeza. Então eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, porque foi muito, muito impactante. Então, vamos só deixar de enrolação. Então, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, aperta o sininho pra vocês ficarem por dentro e só bora, só bora. Bom, gente, o episódio 6 eu não fiz vídeo porque foi um episódio, como eu já falei, que é um episódio de respiro, mas não foi chato. Novamente, não foi nada chato, porque foi interessante, porque como o Shang aí, o Shang, o Yang, sei lá, tá ganhando mais popularidade, ele tá ganhando bastante popularidade, obviamente, porque como ele é mais fácil de se acessar, porque ele é muito popular com criança, ele tá ganhando muita popularidade, diferente do Isou original, porque ele tá basicamente nem aí pra coisa toda. E o garoto aí que tá ajudando o protagonista nesse arco aí, também ele tá ajudando de boa, sem nenhuma coisa por trás. Na verdade, até tem certo interessezinho, porque ele quer trabalhar com esse cara para ver se consegue ganhar mais credibilidade, por assim dizendo. Mas mesmo assim, ele não é ruim, ele tá fazendo isso de bom grado, não tem nenhuma coisa a mais por trás. Então, ele tá ajudando aí de boa. E o cara que muitos achavam que ia roubar só a garota do protagonista, que ia ser só um carinha chato, meio que um vilãozinho ou coisa do tipo. Não, ele se mostrou ser um cara muito gente boa, bem amigável, bem legal, quer ver o protagonista crescer, tanto é que tá ajudando ele a crescer, ganhando mais popularidade, tá promovendo ele, e bom, tá dando certo. E com o tempo eles vão ganhando mais coisa, mais equipamentos, pra fazer coisas melhores, pra fazer mais showzinhos e ganhar mais algumas credibilidades. Até que ele também ajudou o protagonista a deter uns bandidinhos aí, uns trombadinhas, na verdade são bandidos mesmo. E, bom, deu certo. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é muito fácil. Como o protagonista tá com esses poderes aí, ele tá ganhando muito fácil. E também foi muito simples. Mas, bom, o negócio aqui. A equipe do Isou não tá gostando nada disso porque tá tirando a credibilidade do original. O Isou original, ele, olha, é muito difícil saber o que ele tá pensando, porque é dito que ele nunca mostra o rosto e a gente nunca vê o rosto dele para ter alguma definição correta do que ele tá sentindo ou, sei lá, tá pensando. Então, ter alguma coisa verdadeira dele é muito difícil. Então, vamos só pular essa parte. E depois disso veio vamos dizer, uma fake news sobre o protagonista aí, sobre ele ter armado o sequestro da irmã da garota que ele gosta. E bom, ele tá na pior, com certeza, porque aqui vem outra coisa curiosa, porque enquanto esse meio que processo tá rolando, bom, o cara tá meio que quase coringando aí, pensando na vida dele, do bullying que ele sofreu e tudo mais. Essa cena em 2D também é muito legal. E bom, alguns reclamaram dele ter uma baixa autoestima muito grande, mas gente, tendo o passado que ele teve, perdeu os pais, sofria bullying e ele também era o tempo todo menosprezado por ele não ter ninguém, nem mesmo um ponto de índice de confiança. Eu não julgo, eu não vou julgar o cara por ser tão, vamos dizer, baixa autoestima. Ele tem muita baixa autoestima, mas não podemos fazer nada. Levem isso em consideração. O cara tem uma baixa autoestima por causa do passado horrível dele. Ele é bem traumatizado. Então, levem isso em consideração. Mas bom, o negócio aqui. Chegou, vamos dizer, na hora do julgamento. E o cara que era o vilãozinho do arco do Ling, ou do Nice, aí tá aí, lembrando. Como ele não é um vilão, ele tá só sendo, vamos dizer, não sendo um bom samaritano, já que ele foi chamado por causa dos contatos do pai do carinha que tá ajudando o protagonista. Bom, ele foi aí ajudar o protagonista a se livrar dessas acusações. Deu certo, ele conseguiu. Só lembre que ele não é um bom samaritano. Mas o negócio é que tudo isso é antes
do arco do Ling. Lembrando, gente, de acordo com o diretor, a partir de agora a gente está vendo o passado. Então a gente vai ver tudo o que levou até o arco do Ling barra Nice. Mas bom, terminado isso, o protagonista conseguiu se livrar das acusações e ficou de boa. E também, depois de um tempo, levou umas patadas da menina, porque ela ficou meio que dando a entender que ele tem que tomar uma atitude. Ele tem que tomar uma atitude, senão ela não vai esperar ele o tempo todo. Ela pode partir para outra e aí ele não vai ter mais chance nenhuma. E bom, inclusive eu gostei muito dessa menina por causa disso. Mas bom, o negócio aqui, olha, agora, meus amigos, vem o final do episódio. Bom, meu amigo foi trágico, triste, na verdade, triste, muito triste. E bom, porque um carinha apareceu e é claramente, caso vocês não saibam, é aquele cara que tentou sequestrar o irmão da garota. E bom, o cara foi tentar atrás do protagonista, com certeza ele não iria atrás desse carinha aí, porque ele tá com a máscara do Iso. Mas se não fosse por isso, ele não iria atrás dele. Mas bom, o negócio aqui, o cara confundiu ele com o protagonista, pegou e deu um tiro. Ou pelo menos é isso que a gente pensa, porque mais tarde o bagulho vai ficar insano. Lembrem disso, eu vou deixar também uma pergunta aqui no ar. Quem será que armou tudo isso? Porque com certeza alguém armou aquele sequestro do irmão da menina e esse ataque aí. Lembrando, tudo isso foi armado. Mas aí vem a pergunta, pô, quem fez isso? Bom, eu vou deixar para depois, gente. Só esperem. Mantenham essa pergunta em mente. Mas o negócio é que o cara realmente morreu. Não tem mais o que fazer. O tiro atravessou. O capacete acertou o carinha. E o protagonista também não chegou a tempo. Apesar de muitos ter achado meio exagerado. Eu concordo até. Mas bom, o negócio é que ele infelizmente não chegou a tempo. E o carinha morreu. Morreu, faleceu. Triste. Foi muito triste. É sério. Foi mesmo muito triste. O cara que parecia ser um vilãozinho ou só um carinha riquinho, mimado, que não ia servir pra nada. Cara, o cara foi muito gente boa e acabou morrendo. Infelizmente morreu. Mas bom, negócio aqui. Aí vem o episódio 7 e, meus amigos, o bagulho fica ainda mais sinistro, porque o Yang aí tá todo cheio de raiva, ele quer revidar isso e ele pensa que foi o Isou, ou pelo menos alguém da equipe do Isou. Bom, nessa parte ele não tá totalmente errado, mas bom, negócio aqui. Ele sabe quem foi que matou o carinha e, bom, não conseguiu achar ele porque os caras tomou um chá de sumiço. E como é que isso é possível? Porque aqueles caras que eram só uns trombadinha, eles não teriam capacidade para tomar um chá de sumiço assim tão fácil. E bom, depois eu explico. Tudo isso vai fazer parte da explicação do porquê. Mas bom, negócio aqui. Com isso, o Yang meio que vai desafiar o Isou para conseguir tomar o título dele, para ver se ele consegue, vamos dizer, investigar mais, descobrir o cara, quem foi que armou tudo isso e tudo mais. Então, ele deixou o desafio no ar e bom, o Isou, de novo, ele tá nem aí para isso, ele não tá nem aí. Apesar dele com certeza não tá muito feliz na posição de só vender brinquedinho e coisas desse tipo, olha, eu também creio que ele não tá nem aí para o Yang. Mas bom, o negócio é que o Yang tá todo se preparando, porque ele sabe que o Isou, apesar de ser muito forte, ele tem um ponto fraco, que é a técnica mais forte dele. Ele diz que essa técnica, apesar de ser muito forte, deixa ele vulnerável, e é essa brecha que ele quer atacar. E bom, o cara também, que é o meio que um pai para ele e coisa desse tipo, ele foi aí tentar dar mais algumas dicas para ver se consegue ajudar e tudo mais. Enquanto isso, o Yang e a menina vão dar um passeio para ver se eles conseguem se esparecer. E o negócio é que a menina tá vendo se consegue fazer com que o protagonista não siga por esse caminho de vingança, que ela quer que ele desista, ela quer que ele encontre os caras que fizeram aquilo, mas da forma correta, não de uma forma como se fosse um justiceiro ou atrás do caminho de vingança, coisa desse tipo. Ela não quer que ele acabe morrendo e ela quer que ela fique com ele, porque ela quer ficar junto dele, ela claramente gosta dele, quer ficar com ele, mas ele tá tão, vamos dizer, irritado, tá tão, vamos dizer, consumido com isso, que ele não tá dando muita importância pra isso. Mas, cara, eu juro que se não fosse por isso, esses dois dariam muito certo juntos. E eu shippava bastante eles. Mas depois desse episódio que acabou o arco do Isou, meu amigo, eu acho que as chances estão indo pro ralo. Vai começar o evento principal, que é a luta do
Isou, que é o Yang, contra o Isou original. E bom, no final de tudo ele acabou aceitando, apesar de tudo. E bom, o negócio aqui vai transitando do 3D pro 2D e meu amigo, a cena ficou muito bonita. Só que tem um porém. De novo, teve um estalo aí no meio. Fiquem olhando aí. Dessa vez eu acho que vocês vão conseguir ouvir mais claramente. Ouviram? Se não, infelizmente vou ter que continuar. Cara, de novo, esse barulho de estalo, de novo. Tá acontecendo alguma coisa por trás disso tudo. Alguém tá manipulando. Não só o Isou aí, nessa parte aí, tem um cara manipulando. Mas tem uma coisa muito maior acontecendo. De novo, eu acho que o X tá aí fazendo alguma coisa com a realidade. Ele tá mexendo com a realidade, com alguma coisa. Olha, cara, tem muita coisa esquisita por trás. De novo, eu falo o tempo todo, mas realmente tem muita coisa esquisita por trás dessa história. Mas bom, o negócio aqui. Eu ainda creio que o X pode acabar virando um vilão no final dessa história. Mas eu não vou dar certeza de nada, porque vai que alguma coisa acontece e a minha teoria vai pra vala. Mas bom, o negócio é que começa a luta entre os dois e a luta é bem legal, porque parece que os dois estão emparelhados, mas na verdade o Isou tá ligeiramente mais acima do Yang. E que apesar da super velocidade dele, e ele pode disparar rajadas de eletricidade aí contra o Isou e se manter na distância e também ter a luta sob controle por causa do fator de super velocidade dele, já que o Isou assim não é tão veloz quanto o Yang, mas mesmo assim a luta tá meio que quase indo pendendo pro Yang, porque ele também tem um índice de confiança do público muito maior. Mas mesmo assim, o Isou original não ficar atrás, porque ele tem muito mais tempo de luta, de experiência, e ele também tem esses chicotes aí de choque aí pra usar contra o Yang. Ele tá parecendo até o chicote negro do Homem de Ferro. Quem lembra do chicote negro? Ou o Whiplash. Mas bom, negócio aqui. Enquanto isso tá acontecendo, tá rolando o show da próxima heroína, que vai ter um arco destacado aqui, mas vai ser só 2 episódios. Errou feio, errou rude. É a da cantora ou idol. Eu creio que é mais uma idol aí. Me digam nos comentários se ela parece mais uma idol do que uma cantora. Eu creio que mais que seja uma idol, porque a gente tá mais pro lado asiático, então eu creio que seja uma idol. Mas bom, negócio aqui. Enquanto isso tá acontecendo, a menina também que tá aí nesse show tá tentando aproveitar para ver se esparece a mente, mas não, ela tá pensando no Yang e ela tá chorando aí nesse meio todo. Mas um negócio aqui. Enquanto isso tá acontecendo, vem essa cena com uma trilha sonora que é bem legal. Eu não sei se é a da garota, eu vou deixar aí na tela, caso seja a música da próxima heroína, mas o negócio aqui. A luta tá muito emparelhada, se bem que o Yang tá mais perdendo por causa da situação dele, por ele não ter tanta experiência assim de luta, mas o negócio aqui, o pessoal quer que o Isou use a técnica mais poderosa dele, que dá a brecha pro Yang acertar, mas ele não tá nem aí pra isso, ele não quer dar essa chance pro Yang pra perder. E bom, ele até que tá agindo corretamente, mas o negócio é que tem alguém mexendo uns pauzinhos aí pra ver se consegue fazer o Isou usar essa técnica. E quem é esse cara? O pai, ou teoricamente falando, o pai do Yang aí, que ele vendeu as coisas dele para conseguir ajudar mais o Yang, para ver se ele tem uma chance contra essa luta. E também veio um outro flashback aí sobre esses dois, do porquê daquele lugar ser um lugar tão bom para as pessoas se declararem e ter meio que um negóciozinho de romance, aquele cantinho da lojinha dele. Bom, aquilo lá era especial para casais, mas o negócio aqui não tem nada demais, é só um lugar muito bem posicionado, bem adequado para as pessoas se declararem. Mas bom, o negócio aqui, com tudo isso, mostrando que o cara é bem gente boa, apesar de que teve outras coisas. Mas bom, o negócio aqui, com isso, a luta entre os dois e Souls aí tá meio que chegando no clímax e começa a tocar a trilha sonora do Isou original aí, que tá aí tocando, tá bem legal por sinal, apesar de ser bem mais emocional. Eu creio que aqui se encaixou direitinho. Mas bom, o negócio aqui, porque vai chegando no clímax da luta, o Isou usa a técnica mais poderosa dele e o Yang tá partindo pra briga. E bom, acabou a luta aí, não mostrou quem foi o vencedor, apesar de que eu acho que eu sei o resultado da luta, mas eu só vou falar depois. Mas bom, negócio aqui.
aqui eu quero retomar aquele assunto do quem foi que armou o sequestro e tudo que aconteceu aí. Bom, meus amigos, olha, a gente pode achar que foi alguém da equipe do ISO e até que não tá errado, mas quem exatamente foi? Meu amigo, quando eu vi essa cena, meus amigos, eu juro pra vocês que minha cabeça explodiu de uma forma que meu pai do amado, porque quem foi que armou tudo isso? Quem fez toda essa manipulação para fazer com que os dois acabem brigando aí e fazendo, teoricamente falando, o Yang tomar o lugar do Isou? Meu amigo, foi justamente o cara que era, teoricamente, o pai dele. Foi tudo armado, coisa dele. Vem essas cenas aí mostrando que foi ele que armou tudo isso e, meus amigos, olha, cara, só aumenta as perguntas do porquê. Por que que ele fez isso? Meu amigo, eu não faço a menor ideia. Direito, pelo menos, eu acho. Mas aqui eu creio que alguns devam ter pensado o mesmo que eu. Porque quando viram essas cenas iniciais aí, da seleção e tudo mais, mostrando o cara com um cabelo diferente até, com certeza não é o mesmo tom de cabelo, devem ter pensado, pô, não deve ser a mesma pessoa, deve ser um irmão gêmeo, ou coisa desse tipo, ou coisa desse gênero. Só pode ser, não é a mesma pessoa. Mas não, é a mesma pessoa sim, porque aí vem a cena do sequestro aí, e foi justamente esse cara, o mandante do sequestro, foi ele que mandou o cara sequestrar o irmão da menina, e também foi ele que pediu pro cara ir justamente atrás do amigo do protagonista, ir até ele e dar um tiro nele. Não foi coisa confusa, não foi atrás do protagonista, foi justamente dele, foi ele. Eles queriam esse cara de propósito e o protagonista não sabe de nada, pelo menos eu acho. E tem mais, porque esse cara aí também pegou esses caras e deu um chá de sumiço nele. Só que não foi da forma como a gente pensava, porque ele pegou esses caras e literalmente jogou eles no cimento, concreto, sei lá, e deixou eles lá. E esse local aí é justamente a arena desses dois aí, do Yang e do Isou aí. Os caras com certeza foram de uma dessa pra pior, com certeza. Mais um negócio aqui. Meu amigo, eu tô incrédulo ainda, eu ainda tô incrédulo com isso, porque o cara que se mostrava mais gente boa, que iria apoiar o protagonista, principalmente em tudo, na vida e no romance, meu amigo, era ele, o grande filho da mãe da coisa toda, foi ele que armou. E no final de tudo, mostrou o vencedor, e eu creio que foi o Yang. Eu tenho certeza que foi o Yang que venceu, porque o Isou é muito maior, é mais, vamos dizer, robusto, mais musculoso, apesar de não mostrar totalmente o rosto. Esse Isou aí, ele é menor, tem menos estatura, não é tão grande quanto o Isou, por assim dizendo. E alguns podem achar que pode não ser, mas ele perdeu o braço durante a luta. Ele perdeu o braço durante aquela luta. Então eu creio que é muito válido dizer que é o Yang aí que perdeu o braço, mas venceu a luta e se tornou o novo Isou aí. E esse cara aí, o filho da mãe, da coisa toda, chegou aí também para ser o novo agente dele. E agora eles estão na torre. E eu creio que muitos também devam concordar que o resultado da batalha foi o Yang que venceu. Então, me digam aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Digam aí nos comentários se vocês concordam com... E acabou o episódio. Acabou o episódio com isso, com esse, vamos dizer, bad ending. Eu creio que foi um bad ending. Eu acho que foi um bad ending, gente. Eu concordo que seja um bad ending. Mas, meu amigo, acabou o episódio. E agora a gente vai ter que esperar o próximo arco, que é da heroína cantora, por assim dizendo. Mas, bom, negócio aqui. Cara... Meu amigo, a coisa tá indo pra um rumo que eu tô muito curioso. Acabou o episódio e aspectos técnicos, indo para as minhas considerações. Olha, a animação continua novamente excelente. Aqui a trilha sonora foi bem melhor usada, foi no momento certinho. Mas, meu amigo, cara... Ai, meu Deus do céu. A escrita dessa história tá muito, muito acima. Meu amigo, esse diretor, ele com certeza não quer deixar esses momentos de respiro ser chatos. Meus amigos, cara, eu tô muito curioso pro rumo. E esse plot aqui no final desse arco do Isou, meu amigo, foi de explodir a cabeça. Eu ainda tô processando direito o que foi que aconteceu. Me digam aí nos comentários se vocês esperavam isso ou não. Mas bom, o negócio é que acabou o episódio e agora vamos ter que esperar o próximo episódio, que é o próximo arco. Eu com certeza vou continuar assistindo, recomendo também vocês assistirem, deem uma chance. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse arco do Isou e comentem algumas teorias
pra próxima heroína aí, porque eu não tenho nenhuma, sendo bem honesto com vocês, eu não tenho mais nenhuma teoria pra essa menina, porque apesar dos previews e dos trailers mostrar um pouquinho do passado dela, olha, eu creio que é muito difícil a gente ter alguma coisa. Até porque eu creio que essa heroína aqui vai ser a com um passado talvez um pouco menos trágico, ou pelo menos possa ter tido um final mais feliz na história dela. Então eu vou continuar assistindo, quero ver onde essa história vai dar e eu recomendo que vocês assistam. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.